Está entrando no ar o programa Diálogo Ufológico. O seu programa de debate e entrevista ufológica na net, com a participação e comunicação de W Vital e Jazz Prima. Diálogo Ufológico, aqui pela Rede Gubef. Olá amigos da Rede Gubef, tudo bem? Sou o W Vital. Estamos iniciando mais um programa Diálogo Ufológico aqui pela Rede Gubef. Dessa vez, no programa Diálogo Ufológico, vamos entrevistar a Cássia Farias e Chico Penteado, falando do seu mais novo livro, Conversando com os Extraterrestres. Mas daqui a pouquinho. Bom, quero fazer um comentário muito rápido. Eu gostaria de dedicar esse programa à memória do nosso amigo e falecido essa semana, Claudeir Corvo, um dos maiores ufólogos do Brasil, um dos maiores ícones da ufologia brasileira, nos deixou essa semana. E por conta disso, eu gostaria de dedicar esse programa a ele, à memória do nosso amigo Claudeir Corvo, dizer que estou muito triste. Eu que sempre o admirei muito, um homem íntegro e uma sumidade quando se tratava na questão de análise de foto, de filmes, um homem que lutou por uma ufologia séria, uma ufologia pautada na ciência, e infelizmente tivemos essa baixa. Eu deixei o meu parecer, a minha consternação nas comunidades, na internet, onde eu disse que, na verdade, Claudeir Corvo, e citei também o nosso falecido amigo, um outro ícone da ufologia, Roberto Becker, que os dois não deixaram de maneira nenhuma o cenário ufológico, né? Mas sim, foram abduzidos por uma grande nave-mãe, capitaneada por Deus, e foram conduzidos para o planeta Paraíso. Acredito que os dois estejam nesse exato momento se deliciando com os mistérios do universo. E acredito também que estão preparando lá no astral novos ufólogos para singrar esse caminho tão penoso que é a ufologia brasileira. Bom, é isso. Bom, gente, esse programa tem o patrocínio da Camisetas da Hora, tá bom? Então, se você mandou a sua pergunta aqui para o programa Diálogo Ufológico, referente à entrevista que vamos passar daqui a pouco, você estará concorrendo a uma belíssima camiseta do Camisetas da Hora, tá legal? Então é isso, hein? Não deixem de acessar o site gubef.net, tá legal? Tem muita coisa legal lá, hein? Muita coisa boa mesmo de se ver. Também gostaria que você acessasse o site www.wvldigital e conferisse lá todo o nosso portfólio, tá legal? Lá você vai poder solicitar a confecção do seu site. Trabalhamos com o WordPress, onde você pode ter o seu site com toda a facilidade de um blog, um site profissional com toda a facilidade de um blog, tá legal? Se você é ufólogo, tem um grupo ufológico, quer ter uma notoriedade na internet, quer mostrar que você é um ufólogo profissional, precisa de um site profissional. Então, não deixem de acessar o site WVL Digital e solicite os nossos serviços, tá legal? Fazemos sites, fazemos blog, fazemos folder, editamos imagem,
o logo do teu site também, se você quiser, tá? Só entrar lá no WVL Digital, solicita lá o nosso serviço que a gente faz o logo do seu site. Tá legal? Vinhetas, o que você quiser. Tá legal? É isso aí. Também gostaria que você visitasse o GUBF Store. O GUBF Store é a nossa lojinha de camisetas ufológicas. Lá você vai encontrar camisetas espetaculares com preço muito bom e todas com temas ufológicos. Lá tem uma infinidade de temas ufológicos. Vai encontrar a camisa do GUBF, Star Trek, Abdução Fatal, a camisa do UFC, da nossa entrevistada Cássia Farias, lá do grupo dela, tá legal? Também vai encontrar a camisa do Cracá, que é o reptiliano do Chico Penteado. E por aí vai. Tem uma série infindável de camisetas ufológicas lá. Legal? Visite lá. www.gubefstore.gubef.net. Bom, vou deixar vocês com a entrevista, que está muito boa, falando do livro Conversando com os Extraterrestres, escrito em 4 mãos pelo Chico Penteado e pela Cássia Faria. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Um abração e a gente se vê no final da entrevista. Olá, amigos da Rede GUBF, estamos iniciando aqui mais um programa Diálogo Ufológico, dessa vez entrevistando Cássia Farias e Chico Penteado, que já cederam entrevista para a Rede GUBF, mas dessa vez estão juntos aqui falando do seu mais novo livro, Conversando com os Extraterrestres. Cássia Faria, que é hipnoterapeuta, e Chico Penteado, que é professor e também autor do livro Conversando com os Reptilianos, estará hoje aqui falando um pouco dessa sua nova obra. Cássia, boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa Diálogo Ufológico. Olá, Vital. Olá, ouvintes da Rede GUBF. Prazer grande de estar aqui novamente para mais uma entrevista, agora junto com meu amigo Chico Penteado. E agradeço o convite do Vital e espero que seja uma entrevista interessante e informativa. Olá, Vital, olá, Cássia, estamos aí para mais uma entrevista e espero que vocês gostem. Ok. Chico Penteado, Cássia Faria, vocês escreveram um livro juntos, né? Chico Penteado falando da sua experiência nas sessões hipnóticas, e a Cássia também trazendo um pouco do seu dia a dia de consultório para esse livro, né? Quando vocês tiveram a ideia de escrever esse livro junto? Cássia, responde. Na verdade, essa intenção, ou essa ideia veio do próprio Chico. No final do ano, ele me convidou, falando que queria escrever o livro relatando as experiências dele, mas o meu trabalho, né, expor o meu trabalho, basicamente com as sessões que foram feitas com ele, e aí então eu fui atrás de alguns clientes e consegui também a liberação de alguns, e outros entraram com pseudônimo, liberaram a história, mas não o nome, e assim foi que nasceu a ideia do livro, que na verdade foi um livro totalmente elaborado e pelo próprio Chico, digitado por ele também. Se não fosse o Chico, o livro não sairia, porque eu sou bem ruim mesmo de digitação e até mesmo para expor alguma coisa por escrito. Eu gosto mais de falar mesmo. E as hipnoses são casos da Cássia, todos exclusivamente da Cássia, tudo feito em sessões de hipnose. Tem casos meus, o fim do livro são as hipnoses mais recentes que eu fiz com a Cássia, e o resto é outras pessoas que têm outras vivências, outras histórias, né? Ok. O livro tem algum enredo, história, personagem, ou é basicamente relatos de paciente, ou ainda transcrição dos casos? São transcrições dos áudios das sessões feitas, melhores, né? Fiz uma seleção das melhores que aconteceu nos últimos 2 anos. E como eu disse anteriormente, alguns permitiram a inclusão desses relatos, dessas transcrições com o seu próprio nome, outros a gente usou o pseudônimo. Então basicamente ele é um comentário em cima dessa transcrição, comentários esses feitos pelo próprio Chico Penteado, que tem mais um cabedal de informações dentro da ufologia. Basicamente é isso.
É uma coleção de casos interessantes da Cássia. Basicamente é isso. Ok. Uhum. Vocês podem falar um pouco do livro sobre a ótica de cada um de vocês? Uhum. Bom, o livro ele mostra diversas situações do que pode acontecer de interação de um humano com ET, né? Então pode acontecer casos que vão desde uma mera abdução até casos de pessoas que são reencarnação de ET, pessoas que são assediadas constantemente por ET, tem contato, vamos supor, agradável, não agradável, né? Então, assim, é um livro que por isso que chama Conversando com os Extraterrestres, né? Conversando com os Extraterrestres mediante a sessão de hipnose. Acho que a Cássia pode explicar melhor, né? Quer falar alguma coisa? Então, a meu ver, é justamente uma coletânea de informações ufológicas que passa pela abdução e entre outras coisas, bem sintetizada pelo Chico, né, de forma fácil e acessível a todos que leem, e através dessas transcrições das sessões e alguma explicação dentro da ufologia, muitas pessoas estão se identificando com essas experiências que ao lerem se identificam ali e que passam a comentar, pelo menos entre nós ou entre aqueles que têm as mesmas experiências, coisa que antes a pessoa ficava mais fechada nele mesmo, com medo às vezes de comentar, de ser passado por louco. Então o que eu tenho visto é isso, que repercutiu nesse sentido das pessoas se identificarem, muitas pessoas se identificando com as histórias contidas ali. Ok. Cássia, por que essas pessoas procuram o seu serviço? Bem, como a pergunta é sobre o livro, então vamos falar daqueles que me procuram dentro do foco, né, da ufologia. Na verdade, a procura começou a acontecer a partir do ano de 2005, depois de algumas sessões que eu a colocar a pessoa em regressão de memória, né, que é aqui nessa vida mesmo, passando pela fase da infância, começando desde a barriga da mãe, primeiro ano, segundo ano. Em um determinado momento, deparei-me com uma pessoa no momento de uma abdução, né? Foi traumatizante até. E eu não tinha conhecimento profundo do assunto, mas desde a infância eu tinha interesse dentro da ufologia, mas não tinha nenhuma competência para lidar. Então, a partir desse momento, desse primeiro caso que aconteceu, eu fui me interessar, fui pesquisar, fui me preparando, e aí foi acontecendo de um trazer o outro, e eu pude perceber que aquelas pessoas também tinham já caso recorrente na família, e aí comecei a palestrar sobre esses assuntos em grupos ufológicos, né, nessa época mesmo, 2005, 2006, e aí as pessoas também começavam a me procurar, e depois eu fui para o grupo do Paulo Aníbal, também fiz ali palestra sobre o tema, vinha mais pessoas, eles também me indicavam pessoas com esse problema de abdução, conheci o Mário Rangel, né, que aí me colocou naquela lista de hipnólogos especializados em ufologia, também teve uma procura, e assim foi crescendo o meu trabalho dentro do foco da hipnose regressiva, nos casos de abdução e contratado. Meu forte, na verdade, sempre foi a terapia de regressão, que já trabalhava desde 91, então, além de levar a pessoa no momento da abdução, passei a tratar os traumas advindos desse momento e numa determinada situação, que também não vou saber dizer qual e em que tempo, começou a acontecer os casos de contatos, de eu ter contato com as diversas linhagens, com a minha interação mesmo, eu conversando com eles. Cássia, você poderia me dizer, você tem uma ideia de porcentagem de pessoas que aparecem com caso de relação com extraterrestre, com relação aos seus clientes em geral, por exemplo, pessoas que só falam de vidas passadas e tal, ou aquelas que surge o assunto extraterrestre, você tem uma ideia de porcentagem? Em 2006,
2007, 2008, eu dei uma parada nessa parte da ufologia e parei com os grupos ufológicos, parei de frequentar tudo e parei um certo tempo, até início de 2010, mais ou menos. Eu fiquei quase 2 anos parado, só trabalhando, voltei só na terapia de regressão, não queria mais mexer com essa parte. Até o dia que veio o próprio Chico, em 2010, quando ele começou a me procurou a respeito, e ele falou uma coisa, quer dizer, o Chico, né, ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: se você não cuida, essas pessoas ficam sem pai e sem mãe, porque não tem ninguém fazendo esse trabalho. E aquilo caiu muito forte em mim mesmo, e aí eu comecei a divulgar mais o trabalho, ele também, e ele começou a permitir, o Chico começou a permitir a gente divulgar os trabalhos que vínhamos fazendo junto, a coisa foi crescendo, e eu digo para você que hoje, 95% das pessoas que eu atendo hoje é dentro do foco ufológico. Eu falei que de janeiro até agora a gente já tem material para escrever outro livro. É mesmo? É verdade, é verdade. Ok, Cássia, e qual é a relação entre os casos? Existe alguma relação entre os casos que você já pesquisou aí no seu consultório? Bom, para mim, eu digo sempre que ou tá todo mundo louco, ou então existe o inconsciente coletivo. Mas a relação é total, né? Eu atendo online brasileiros que moram aqui em diversos estados no Brasil, brasileiros que estão fora em outros países, e também os irmãos portugueses, e são milhares de sessões realizadas nesses meus 20 anos, e as abduções sempre feitas por Grace são semelhantes, assim como os contatados que estão aqui a serviço de alguma linhagem. É muito similar a história, né? É tudo muito parecido. Ok, existe alguma padronagem nesses contatos, nessas abduções? O padrão de contato é sempre individual. É sempre saber, aquela pessoa acessar a que veio, a que linhagem serve, quem mostrado a ele tudo, o que já fez em outras vidas, inclusive em outros orbes, ou aqui mesmo no planeta Terra, caso tenha já reencarnado aqui. Tudo é passado como se fosse um filme na frente da pessoa, e ela obtém toda a informação rapidamente, como se fosse mesmo uma experiência de quase morte, como se passa um filme da vida dessa ou de qualquer outra dimensão, e ela obtém naquele momento todo o sentido, né, daquilo que ele está fazendo aqui a serviço de que linhagens, tanto seja confederado ou não, ele tem toda essa informação. Então, normalmente, o padrão é individual, é informação individual, né, para aquela pessoa, para aquele ser. É sempre nessa linha. A gente, que eu digo quando vou conversar com a linhagem ou com o ET que está ali, é que pergunto a respeito de coisas sobre o planeta, sobre o futuro, sobre as raças, as linhagens, que eles não gostam de chamam de raças. Eu é que vou cutucando para tirar mais informação, mas via de regra a informação é para a pessoa, entendeu? E não é padrão, mas é da pessoa, a informação que aquela pessoa, o que ela representa dentro daquela linhagem e por que ela está aqui encarnada, e a serviço do quê e para fazer o quê. Ô Chico, o que levou você a procurar o serviço da Cássia Faria? Então, eu quando eu escrevi o Conversando com os Reptilianos, eu tinha um hipnoterapeuta, mas ele de repente sumiu no mundo. Ele disse que não tinha mais interesse em fazer aquilo. E eu fiquei num vácuo muito grande. E eu vim a conhecer a Cássia por uma indicação. Falaram que ela era muito boa, ela sabia fazer isso e tem experiência. Porque existem várias pessoas que lidam com hipnoterapia, mas no âmbito das vidas passadas. Quando você pergunta se elas querem mexer com o assunto de ET, elas geralmente se esquivam. Umas 4 ou 5 que eu procurei não quiseram, né? Elas tinham um certo assim, não sei por que motivo não gostam. Ela talvez a Cássia sabe me explicar por quê, que é pra muita gente tão terrível mexer com o assunto de ET, de abdução.
Então, assim, elas não ligam de fazer vidas passadas, vários não ligam de fazer vidas passadas, mas quando entra nesse campo, eles não querem. Aí eu fui com ela, deu certo e até hoje a gente tem feito. Ela sabe fazer muito bem, eu entro no transe hipnótico profundo e acesso, que eu tenho que acessar e... Né? A coisa em si vai meio que por si, né? Eu acredito que normalmente o terapeuta, aquele que trabalha dentro de uma linha de terapia, não quer se envolver com essa parte de ufologia, com receio de perder a credibilidade, né? Porque é um assunto que parece meio assunto de doido, né? Muitos, mas é que assim, só mesmo quem está dentro da ufologia e até nem tanto assim, é que acreditam ou aceitam, mas a grande maioria se sente com medo de ficar meio marginalizado da profissão por causa de lidar com isso, e foi também por isso que eu parei lá em 2007, né, e eu dei uma paradinha justamente porque eu achei que poderia conflitar com a parte de terapia, até que eu me conscientizei hoje que eu sou uma pessoa que eu encaro isso como uma missão, é uma ferramenta que é fácil de eu trabalhar, né, principalmente com terapia de vida passada, qualquer tipo de hipnose, para mim sempre foi muito fácil. Então é uma ferramenta importante, né, que faz a diferença na vida das pessoas. Eu sinto isso, eu vejo isso, e você vê os depoimentos, inclusive mesmo na terapia, a diferença que isso faz na vida da pessoa. Então eu me sinto assim uma missionária, eu me sinto uma pessoa privilegiada e que não posso fugir da raia, não. Eu tenho que seguir em frente dentro daquilo que eu me propus vir aqui a fazer. Tá certo. Ok, e Chico, você chegou a duvidar das suas experiências ou nunca teve esse tipo de dúvida? Não, eu não tenho dúvida pelo seguinte: na hora da hipnose, você não tem como mentir, ou não tem como fingir. Entendeu? Só quem passou por hipnose sabe como é. É uma coisa que é um estado estranho, é entre o sonho e o consciente, é uma coisa muito esquisita. Você não está dormindo, mas você não está... Por exemplo, eu posso mentir aqui agora, mas eu não conseguiria mentir hipnotizado, né? Então, aquele conteúdo não pode ser fantasioso ou inventado, né? Aquilo sai de você, mas através de você. Não... É como se você fosse um rádio só falando aquilo. Eu mesmo me assusto com o que sai nas hipnoses, né? É uma coisa muito estranha. Eu não tenho dúvida. A pessoa, ela fica sob o comando, né? Existe toda uma técnica que são as palavras comando, e aí não tem como ela pensar por si. Ela vai num piloto mesmo, né? Uma coisa automática, e as coisas vão vindo. Ela nem tem a capacidade no momento de discernir, nem locubrar, nem achar isso aqui, ou achar qualquer coisa. Ela simplesmente vai recebendo a informação, ou vai vendo, ou vai sentindo, vai percebendo. Ela se vê dentro daquela situação como se fosse um filme mesmo, na tela mental. Aquilo vai passando, que é muito rápido, não dá tempo dela fazer nenhum julgamento de juízo, não há como formar qualquer opinião naquele momento. Depois sim. E aí ela fica sob o comando também. Eu tanto vou para trás, como vai para frente, vai para outro lugar, e assim vai, conforme a permissão de estar podendo ir para cá ou para lá, né? E você fala, permissão do quê? Dele mesmo, do próprio subconsciente dele, que vai revelar para ele aquilo que ele está preparado para saber. Não vai ouvir coisas que ele não está naquele momento apto a desenvolver ou a saber. Então, o subconsciente, ele vai liberando flashes, imagens, que depois começam a fazer um sentido, vem a história, a pessoa começa a contar, e assim vai. E a pessoa não tem como, naquele momento, debaixo de transe, inventar uma história fantasiosa, nada disso. Só consegue fazer esse tipo de elucubração, vamos dizer assim, ou de imaginação, ou viver uma situação imaginária, aí sim aquele que não entrou em hipnose. Então, aí facilmente o hipnoterapeuta ou hipnólogo vai saber
através das palavras comando, das ferramentas que nós temos, que aquela pessoa sim está numa pura, vamos dizer assim, invencionice, né? Ela não entrou em transe. Entendeu? Mas eu falo sempre, tem que ver aqui, ó, só não entra em transe quem está psicologicamente afetado, tem alguma psicopatia mental, porque o resto tudo né? Então se você, eu nunca fui hipnotizado, ninguém consegue, então cuidado, né? Você pode não estar nas suas faculdades normais. Pode estar sob medicamentos. Ou sob medicamento de tarja preta, até mesmo um depressivo. Não é só antidepressivo, é aquele que toma para tosse ou mesmo para antialérgico. Tudo que interfere no cérebro para a pessoa não sentir dor ou não sentir uma determinada coisa, ela entra o que a gente chama de zona de escuridão. Ali ninguém consegue penetrar. Né? Você vai submeter aquela pessoa ao transe, ela vê tudo escuro, porque ela está realmente numa zona de escuridão do cérebro onde não sente nada, onde o remédio bloqueou o sofrimento. E hoje está cheio, né? As pessoas hoje, até criança, né? Tá sofrendo, leva no psiquiatra, no psicólogo, toma remédio para não sofrer. Ok. Chico, você sempre se autodenominou uma reencarnação reptiliana, correto? Mas nessas sessões hipnóticas que você teve com a Cássia, você descobriu algo a mais. Você pode contar pra gente? Isso aparece no livro, né? A segunda parte do livro conta isso, né? Que eu era reptiliano a partir de uma certa época, mas que antes disso eu tinha... Isso é uma coisa muito comum em ufologia, a pessoa falar que ela ocupou várias formas. E que eu tinha ocupado a forma insetoide, e antes da forma insetoide a forma humanoide. E que a forma humanoide era como um membro da confederação que acaba discordando e se demite, né? Num conflito e tudo mais, em Antares, na região de Antares, da constelação de Escorpião, né? Teve uma espécie de um conflito diplomático, ele vai lá, não fica de acordo com a confederação e se demite, né? E aí passa para o mundo reptiliano, e aí é promovido. Primeiro vive como insetoide, porque como humanoide eles não queriam, né? Então, e depois passa para a forma reptiliana como promoção, né? Porque para os reptilianos é bonito ser reptiliano. Então, quando você é promovido no mundo reptiliano, você vira né? Mas e aí que eu venho na forma reptiliana, pronta na Terra, etc., aprisionado, aí dá continuidade ao que aparece no primeiro livro, entendeu? O que está no nosso segundo livro complementa ou explica porquê, uma coisa que aconteceu antes do que está no primeiro livro. Será que eu fui claro? Né? Então, assim, é muito interessante e muito surpreendente, né? Para mim também foi bastante esquisito aquilo. O seu primeiro livro você conta até o ponto em que você... eu falo que eu era, né, o Kraka e tal, e que era um grupo de reptilianos que tinham o costume de roubar pirata e estava em cima da cidade de Sodoma e roubar, faziam aquelas pessoas de escravas, tal. Aí teve uma guerra com a Confederação, e aí tem o julgamento, a condenação à forma humana, né? Esse é o tema do primeiro livro. Mas antes disso existiu o porquê, né, que eu não era reptiliano de raiz, e como é que virou reptiliano, porque eu tinha discordado da Confederação e trocado de partido, vamos dizer, né, passou para a anticonfederação deliberadamente, né. É isso que o segundo livro conta, vocês vão gostar muito. Era uma parte que chamasse Andrakar, que era meu nome humano, antes de ser o Krakar, o reptiliano. Isso está mais ou menos bem no fim do livro. O livro, a parte que se refere a mim, ela conta brevemente um pouquinho, em umas 4, 5 páginas, o que tem no primeiro livro, para introduzir a esse caso, para quem não leu o primeiro livro, poder entender o livro meu com a Cássia. Entendeu? Ok. E a parte do insetoide entra onde? A parte do insetoide é que é o seguinte: em Antares existia falando assim, in a nutshell, como a gente fala em inglês, num curtinho. Os reptilianos abordaram os insetoides que moravam numa estrela próxima a Antares, num planeta ali, e falaram assim: olha, conosco é assim, ou vocês escolhem entrar
para a nossa sociedade, né, para o nosso império glorioso, ou vocês viram escravos, quer dizer, ou vocês entram, ou vocês entram na condição de associado ou na condição de escravo. E aí a Confederação de Planetas aparece lá, geralmente quando eles aparecem nessa hora, e falaram assim, não, só que os insetoides de alguma forma estavam tentados, eles falaram assim, olha, ou vocês propõem, vocês da Confederação, né, dos Pleiadianos e tal, ou vocês oferecem uma coisa melhor do que os reptilianos, ou a gente vai com eles, porque a gente quer as tecnologias que eles oferecem. E aí o Andracar volta para a Confederação, aí tem uma certa demora para responder, quando eu volto já tinham fechado o negócio com os répteis. Aí eu volto para a Confederação e falo uma frase que é engraçada, chego pro Pleiadiano e falo assim, vocês são senis, né, e vai embora, eu me demito. E aí eu viro, e aí assim, no mundo reptiliano é assim, eles têm uma escala de baixo para alto, do que eles consideram bonito para feio, do que eles consideram de valor, sem valor para valor. Então o humano para eles, o humanoide para eles era de muito pouco valor ou nenhum valor, o insetoide era de mais valor. Então, quando você morrer nesse corpo, você vai ganhar um corpo insetoide, porque a gente gosta mais, respeita mais. Aí falou assim, mas agora, umas tantas vidas como insetoide, um tanto tempo como insetoide, o reptiliano falou assim, agora a gente vai dar para você o presente maior, que é o corpo reptiliano, porque eles trocam de corpo. Como eles acham que que existem animais superiores a outros, então linhagens humanoides para eles valem menos que insetoide vale menos que reptiliano para eles é o máximo da criação, do universo, né? Então isso é um modo de pensar deles e aí você vai sendo promovido à condição de reptiliano quando você, vamos supor, como se você fosse subir um escalão militar, né? Entendeu? É mais ou menos assim. Quem lê o livro vai entender bem, é bem claro isso, tá bem óbvio. Eu entendi, também foi muito estranho para mim ler aquilo, quando a gente ouve o áudio a gente se espanta. Entendeu? Porque não é uma coisa que eu saí de casa pensando assim, vou contar essa história. Não, sai aquilo durante a hipnose, entendeu? É uma coisa muito doida. Ok, né? Entendi. Uhum. Cássia, a hipnose é basicamente usada na ufologia para trazer à tona experiências de abduzidos que foram obrigados pelos ET a esquecer. Como você reagiu quando em suas sessões você se deparou com casos de reencarnação alienígena? Bem, naturalmente reagi com surpresa, mas também me senti, de certa forma, privilegiada, né? E a partir daí me dediquei ao aprendizado e sobre a ufologia, sobre as linhagens, me interessei, comecei a ler, mas não a ponto de deixar me influenciar ou de acreditar em tudo que eu lia, mas eu tive que sim que buscar algum tipo de literatura. Eu queria não entrar muito dentro dos paradigmas já estabelecidos pela própria ufologia, ou científica, ou casuística, então eu comecei a buscar informação através deles mesmos, dos ETs, que entravam em contato comigo, né, e que falavam das suas linhagens, dos seus propósitos aqui no planeta, por que existem vários serviços deles, tanto confederado, não confederado, e passando as suas mensagens. Eu fui aprendendo, na verdade, com eles mesmos. Como você disse, a hipnose, eu não sou uma hipnóloga apenas, eu sou uma hipnoterapeuta. O meu trabalho foi muito além, porque ao entrar a pessoa em caso de abdução, e a abdução sempre é uma coisa feita à revelia da pessoa, né? Ela é nos casos que são feitos através de humanos que são pegos para fazer algum tipo de avanço tecnológico, alguma experiência na nossa genética. Então, normalmente são pegos pessoas, os mais incautos, gente até que nem acredita em ufologia, ou até mesmo não tem muita condição psicológica de explicar o que aconteceu, que é para cair no descrédito mesmo. As pessoas mais longe, não tão que moram nos grandes centros, apesar de que isso vem acontecendo muito nos grandes centros, mas esses abduzidos dos grandes centros
são aqueles que são abduzidos para esquecerem quem são. Esses que estão nos grandes centros são de linhagem confederada, que estão a serviço, estão aqui para fazer um trabalho. E o outro lado opera também de uma maneira de retirar essas pessoas desse meio, não propiciando que eles despertem ou acessem as suas informações, e mantém, eles têm um poder ou uma hipnose muito maior do que o conhecimento que nós temos aqui humano, que faz com que esses confederados esqueçam seus propósitos aqui. Então esses também são abduzidos, mas eles já não sofrem os traumas que sofrem esses que são pegos apenas para fazer experiência. E no caso desses, que começam a ter flashes, começam a ter sintomas, terror noturno e uma série de coisas, esses que quando nos procuram, a gente leva até o momento da abdução e faz todo um trabalho de limpeza do lixo emocional. Não há como mudar a história, mas há como fazer a pessoa ver a história de maneira diferente, e também dela se posicionar. Ela vai diante daquela situação que ela voltou lá naquele momento da abdução, ela pode ter um contato, de um diálogo com o ET e dizer a ele: não quero mais isso, não quero isso para minha vida, não quero. Ou então não, eu resolvi, agora estou consciente, vou servi-los, e passa a servi-los, e aí tem algumas benesses na sua vida, só que a partir daquele momento ele passa a ser consciente. Quando ele é consciente e não quer mais ser abduzido para servir de cobaia, eles simplesmente abandonam e vão pegar outro, porque eles não querem problema, né? Porque que ele está consciente agora, então vai começar a dar problema e já vai partir para outro. Então são casos muito diferentes, mesmo dentro da abdução. Existem muitos propósitos diferenciados para que aconteça essas abduções, que normalmente, na minha experiência dentro do consultório, é sempre feito pelos Greys. Ok. E o que é mais comum nas suas sessões, Cássia? Abduções ou reencarnações? Na verdade, são as duas coisas, porque, como eu acabei de explicar, está tudo muito entrelaçado, né? Na verdade, os casos de abdução, pura e simplesmente para fazer algum tipo de cobaia, algum tipo de experiência, essas pessoas são normalmente mais, e até a informação que os próprios Greys passaram em sessões, são pegos mais aquelas pessoas lá, assim, longe, que moram longínquamente, né, que fica mais difícil qualquer tipo de acesso. Então essas pessoas, até para chegarem em mim ou em qualquer hipnólogo, é mais difícil. Por isso que tem tantos casos dentro da ufologia relatados, e são sempre os mesmos, né? Basicamente, as pessoas falam muito dos mesmos casos que sempre se repetem. Então fica mais difícil dessas pessoas chegarem. O que vem mais para mim são os casos de abdução de confederado, né? Que é aquela pessoa que começa a ter algum tipo de informação, de flash, tem sonhos, se vê em nave, às vezes se vê fora do corpo, se projeta facilmente e tem sensações pelo corpo, vê seres dentro do seu quarto. Então são esses abduzidos confederados que estão perdidos aqui, vieram aqui para prestar algum trabalho, mas não se lembram, eles ficam meio perdidos. Então o outro lado provém, né, faz com que esqueçam também do que vieram aqui fazer. Esse é o jogo, na verdade, né? Esse é o jogo, e o que prepondera aqui na nossa dimensão é o humano. Ele é interativo, ele que comanda. Se ele não comanda, alguém comanda por ele. Ok. E você sabe dizer quantas espécies já foram descobertas nas sessões de hipnose? E quais as mais comuns delas? Eu posso dizer para você, assim, eu não sou conhecedora de ufologia e nem sou uma pesquisadora que sempre me interessou. Por isso eu sou uma terapeuta. Sempre o que me interessou é o humano, né? Eu nunca me interessei por ser uma pesquisadora ufológica ou catalogar seres ou abduções ou estatística, nunca foi meu forte. Mas dentro daquilo que eu faço
né, nas sessões, e o que eles me dizem, eu posso dizer aqueles que estão operantes nesse momento aqui no planeta, nesse nosso momento planetário. Então, a gente tem os reptilianos, né, os Greys, toda uma linhagem que trabalha para eles, ou não, ou paralelamente estão juntos na missão chamada Missão Terra, né, para que a Terra volte a ser um planeta confederado, que eles dizem ser o último, né, no nosso sistema. Nós somos o último para voltar para casa. Então, existem os insetóides, que têm um trabalho também não muito preocupado com a humanidade, mas sim com o planeta, ou inspirando, ou fazendo de alguma maneira para que a gente possa tecnologicamente usar melhor para poder viver melhor. Os Greys com as pesquisas, os reptilianos no poder de alguma maneira, e os confederados, tipo os arcturianos, que estão aqui com um trabalho de cura planetária, estão mais envolvidos com a cura e as terapias alternativas, os pleiadianos, orianos, sirianos. Então, normalmente, são essas as linhagens que têm aparecido nas sessões. Ok. Chico, quer falar alguma coisa a respeito disso? Assim, eu tenho algumas opiniões um pouco diferentes, né? Com relação à questão dos Greys, né? Eu acho, assim, por exemplo, geralmente as pessoas assim correm muito na ufologia essa crença de que o Grey trabalha com o reptiliano, né? Que o Grey é um empregado reptiliano e que ele é um ser não confederado por excelência, ele abduz. Eu acho o seguinte, existem casos da ufologia que furam essa noção. Por exemplo, existe o Travis Walton, né? Aquele que deu o título ao filme Fire in the Sky. O filme é muito ruim, mas o caso é interessante. Ele foi pego por Greys, né? Entrou numa nave, estava cheio de Grey. Aí ele dá um empurrão no Grey, vai para uma outra sala, tem 2 pleiadianos lá, né? Então, por exemplo, a gente não sabe exatamente, a gente sabe muito pouco sobre a real interação dos ETs, assim, qual é o grau de comunicabilidade entre essas partes, né? A gente não sabe se, por exemplo, eu particularmente sustento a crença de que os Greys eles têm uma habilidade maior de abduzir na Terra, por eles terem uma adaptabilidade maior à nossa biosfera. Então eles podem interferir no plano Terra com maior facilidade. Eu acho que eles trabalham para todo mundo. Eu não acho que eles trabalham para o reptiliano, eles trabalham para todas as linhagens. Acredito que seja mesmo para coisa do desenvolvimento tecnológico, genético, né, nessa linha. E eles disseram, eu uma vez perguntei, né, uma das últimas vezes que eu, na verdade, uma última vez recentemente que fiz, que entrei em contato com ele, com o Grey, porque eles não falam, né? Não falam. Eles trabalham, eles operam, fazem o que tem que fazer, mas eles não falam. Isso dá muito papo. Porque são frios, porque isso. E aí eu perguntei, né, por que eles faziam isso com esses humanos, né? E que muitas das vezes eles tiram toda a parte de óvulos, de espermatozoide, quase que transforma a pessoa infértil, né, esses seres inférteis, levando isso para fazer outro tipo híbrido para outro planeta, ou aqui mesmo, não sei. Mas por que eles fazem isso tudo? Ele me disse, porque vocês querem, né? Porque esse é o jogo, vocês querem evoluir geneticamente, e a gente tem tecnologia para isso, estamos fazendo. Falei, pô, mas aí faz a pessoa de cobaia, né? E ele falou assim, mas vocês não fazem a mesma coisa com seus ratinhos, com seus animais? Então, para eles, não é uma questão de ser mal ou bom, que eu sempre pergunto para mim, mas um lado é bom, outro é mal. Não, tudo faz parte de uma coisa só, de um grande jogo, né? Tá. E quem escolhe é o humano. O humano que escolhe de que lado ele quer estar e a quem ele quer servir. E a todo momento pode, como diz o Chico, mudar de lado. Eu gostaria de fazer uma coisa que acho que muita gente vai ficar meio chocada. Eu gostaria de defender os Greys. Eu gostaria de dizer que, assim, que o que eles fazem é essencial, sim.
eles promovem a evolução das espécies. Eles aceleram a evolução das espécies. Então, se a gente não tivesse os Greys, a gente ia ser macaco catando banana. Se eles fazem isso que as pessoas falam, eles infringem o livre-arbítrio e tal. Bom, quem é que vai com um Grey ceder espermatozoide ou óvulo na nave voluntariamente? Isso eu gostaria de saber. Raramente um ser humano desejaria isso. Eu conheço, inclusive a Barbara Lamb, ela é uma pesquisadora da MUFON, e ela fez uma pesquisa sobre o estado de pós-abdução de quem tem contato com Grey. E ela ficou muito surpresa de descobrir que as pessoas consideram, no fim, esse contato positivo. Pelo seguinte, aquilo promove a consciência cósmica, promove o despertar espiritual, tanto quanto ver o Astar Cheran, ver um outro take qualquer, porque você descobre que existem os ETs, você viaja pelo espaço, eles dão uma série de coisas em troca dessa abdução. Eu conheço um rapaz, por exemplo, que ele é abduzido serialmente numa cidade do interior, eu não vou dizer o nome dele, conheço outros, conheço uma mulher também nessa circunstância, que eles foram abduzidos serialmente por Grey, fizeram filhos híbridos, e hoje em dia eles falam assim pra mim, Chico, quando é que eles vão me levar de novo? Eu quero ir de novo. Quer dizer, o cara, porque é o seguinte, pode ser uma coisa assustadora no começo, eu fui pego por Grey uma vez, eu sei que é muito assustador, eles não têm uma cara nada bonita, eles não são simpáticos, eles não são charmosos, e dá medo. Mas isso não significa que você não pode, ao longo do tempo, entender o porquê de estarem fazendo aquilo. Eu me lembro que, por exemplo, muitas pessoas, no primeiro momento, ficam muito assustadas. Se você pegar ela no primeiro momento, ela fala, eu quero que essa criatura vá embora. Mas depois de 1 ano, 2, ele pode chegar à conclusão que não, isso foi uma coisa boa que aconteceu na minha vida. Isso é uma coisa muito curiosa, isso é uma questão que é muito controversa na ufologia, entendeu? Por exemplo, o que é o bem e o mal do ponto de vista dos extraterrestres? Né? Por exemplo, você vai deixar o ser humano escolher se ele quer ceder o espermóvulo, ele não coopera. Ele fala, eu não quero dar nada para esse bicho feio. Né? Mas só que esse bicho feio ele que faz as novas espécies. Exatamente. Eu perguntei, ao perguntar isso ao Grey, né, ele explicou que eles fazem o que tem que fazer, é o trabalho deles, né, eles fazem aquilo que nós queremos que eles façam, eles nos devolvem essa tecnologia, e a partir do momento que aquele que se submete à hipnose fica consciente, ele vai optar por continuar ou não o jogo, porque aí ele está consciente. E aí é que entra o lance do livre-arbítrio, que a gente diz, né, porque eles desconhecem essa lei, né, eles desconhecem, eles fazem o que tem que fazer. Né? Mas a diferença entre a eficácia e o eficiente, né? Que o eficiente faz o que tem para fazer e o eficaz faz o que tem que ser feito. Então, eles são muito eficientes dentro disso e eu perguntei, mas isso é bom para quem? Ele falou assim, isso é bom para nós, é claro. É bom para todos. Ele disse, espera um pouquinho, eu senti que ele falou, é bom para nós porque porque é o trabalho deles, entendeu? Porque eles levam a finalizar o que eles têm para fazer. Não é o que é certo, o que é errado, nem o que é bom, o que é errado, ou o que é mal, é o que tem para ser feito. Então, tem que ser feito. Nós temos que fazer, esse é o jogo. Né? Então não é uma questão de ser bom. Eu conheço também como Chico, uma pessoa que já é consciente hoje, que vive e serve o Grey, e tem muitas benesses na sua vida, e eles adoram. Também tem aquele lance do síndrome de Estocolmo, isso também é verdade, também é verdadeiro, de sentir em relação ao seu algoz, ao seu raptador, também acontece. E então, é como diz o Chico, esse assunto é um assunto muito controverso, não dá como a gente ter uma opinião definida, formada em cima desse, se é bom, se é bem. Eles não têm compromisso nenhum com a nossa evolução espiritual, eles têm um compromisso com a nossa evolução enquanto espécie.
E aí eles fazem o que tem que ser feito. Se você me permite, eles são jardineiros. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma rosa nova ou uma tulipa nova, você não pergunta para a planta se ela quer cruzar. Por exemplo, perguntar para o ser humano se ele quer ceder os seus óvulos para uma nova espécie seria como chegar para um cachorro e perguntar se ele quer ir para o veterinário. Entendeu? É uma coisa assim, depois o humano muitas vezes entende que aquilo é necessário. Outra coisa, por exemplo, com relação à infertilidade dos abduzidos por Gray, né? Nem sempre eles ficam inférteis, às vezes eles ficam, às vezes eles não ficam. Outros também que eu conheci, eles muitas vezes, quando eles desenvolvem o contato, pessoas que têm contato com extraterrestre optam por não ter filho, porque elas sabem que o bicho vai pegar, que a gente vai passar por um apocalipse, por um grande flagelo, e que você não vai querer ver seu filho não crescer, não ser adulto, entendeu? Porque a maior parte da humanidade provavelmente vai morrer. Tá. Eu particularmente sou homossexual, com muito orgulho, sou muito feliz, e jamais teria um filho, primeiro porque eu acho que eu sei que isso vai acontecer, que o século XXI vai ser um século de flagelos, né? Então eu acho assim, por exemplo, quem tem uma consciência maior da situação do planeta, pensa nisso, no perigo que é esse. Se você vai fazer um filho para ele morrer, né, eu não faria. Mas cada um é cada um, as pessoas têm o direito de fazer isso, né? Agora, eu não acho assim, por exemplo, que a procriação faz você criar amor pela humanidade ou amor pelas pessoas. Pelo contrário, as pessoas fazem várias sacanagens em nome da família, né? Então, mas assim, aí você já está entrando num terreno que não tem a ver, né? Não vamos discutir como é que está o ser humano, porque a gente sabe como é que está. Não, mas estou falando assim, por exemplo, de contato e procriação. Quem tem um filho sabe, chega muito perto daquilo que a Confederação coloca, que é o amor incondicional. Mas isso aí é uma discussão muito larga. Eu também não estou aqui para discutir o meu ponto de vista nem o seu. Nós estamos aqui, eu estou expondo aquilo que eles falaram para mim em sessão. Eu tenho isso tudo gravado. E para outra pessoa é verdade. Que a gente tem visões diferentes, né? Eu jamais vou discutir com ET. Jamais. Nem eu. Para você, eu acredito piamente, e o que falou através de outro cliente, eu também vou acreditar piamente, porque é deles que vem a informação. Eu não tenho informação de fora. Eu não leio livro, eu não tenho pesquisa em cima disso. Eu acredito piamente no meu trabalho, naquilo que eles me dizem. Inclusive, uma que você me encaminhou, que também vive essa dualidade e uma série de coisas. Na hora que eu submeti ela, né, diante dos Greys, ela ficou, viu, e aí ela falou, desde os 11 anos de idade que vocês me tiram os órgãos, e eu não quero mais isso, eu quero agora ter os meus filhos, né, então ela falou assim, mas seria permitido, eu perguntei, seria permitido dela ver os filhos híbridos, né, que ela tem? E aí o Gray veio e trouxe, eram 2, eu não me lembro se 3 filhos, ela olhou, viu e falou assim, não sinto nada por eles, está liberado, não são meus filhos, não quero saber, não quero mais que retirem meus óvulos, então daqui para frente eu comando a minha vida, e foi assim que aconteceu. Entendeu? Então, é muita experiência que eu tenho em relação aos clientes. São casos muito chocantes, são coisas assim, e eu também, como ser humano, também não faço juízo, porque nem posso. Quer dizer, o meu trabalho não pode fazer juízo daquilo que eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo, está gravado, eles estão dizendo para mim, né? E se eu for entrar em choque e dizer que não é, o próprio Chico sabe, às vezes, as sanções que a gente pode sofrer. Então eu prefiro não entrar em confronto. Sim. E te diz uma coisa, eu lido com várias outras linhas, vários outros clientes, várias outras coisas, informações que vem vindo. Essa informação para mim também é nova. Veio recentemente. E eu não posso simplesmente, quando a pessoa liberou para falar, eu não posso simplesmente cortar a informação. Meu papel, se eu tenho aqui nesse planeta, é levar a informação. E esse eu vou levar, custe o que custar. Eles jogam assim, estão jogando com todas as cartas dele. Sempre foi dito, o reptiliano, desde a primeira vez que entrou em contato comigo, ele já entrou apavorando. E mostrou todos os ases que tem na manga. E nós vamos apavorar mesmo. Nós vamos usar todos os recursos que nós temos, que nós não vamos dar baixa. Foi a vez que eu ouvi dele, nós não vamos ter baixa.
Tá né? certo. E nós vamos perder ninguém. Então, mas veja bem, se eles fazem esse jogo e o humano aceita, quem que é errado? E foi a forma como eles para não correr risco. E aí, de repente, cria uma situação, gera um filho que às vezes nem foi da vontade, aquela coisa toda. Para não correr esse risco, é isso que eles passaram, entendeu? E isso é uma forma, né, de não correr risco da linhagem se ver contaminada com o humano. Bom, eu não saberia te dizer o que é isso, mas foi o que eles passaram pela informação, entendeu? Nada a ver com, não é o que eu acho, nem o que eu penso. Né? Tá sempre aquilo que eles passam, com certeza. Eu não ia inventar isso da minha cabeça. E o que o reptiliano disse, eu não tenho áudio dessa entrevista que você, dessa sessão, né? Mas isso é uma coisa que eu absolutamente não corroboro. Eu conheço gente que tem contato com seres de todos os tipos e com ambas as preferências sexuais, mas que realmente, por exemplo, quando você tem contato com ET, você pensa, eu não poria um filho nesse mundo. Eu particularmente não poria. E acho que muitos outros que eu conheço não poriam. Cássia, como é que os seus pacientes reagem depois que ficam sabendo da sua verdadeira origem? A reação é muito diferente entre as pessoas, né? Depende do nível, talvez, de despertamento, de conhecimento, mas as reações são bem adversas. A grande maioria obtém a informação e simplesmente não fazem nada com ela. Ou seja, é como se nunca tivesse me visto. Não voltam mais a falar no assunto. Às vezes eu acompanho mais ou menos as pessoas pelas redes sociais, vejo que ela entra numa vida bem corporativa, ela entra ela foge do assunto, não toca mais naquele assunto, e é como se nunca tivesse me visto. Outras, uma parte dessas pessoas se conscientizam, querem continuar dentro do foco, ou seja, sabe que estão a serviço dessa ou daquela linhagem, querem saber o próximo passo, querem se manter conectados, mas acabam se perdendo também ou problemas familiares, ou dentro da sociedade onde eles não podem dizer quem são, ou o que estão aqui fazer, acha que dá para conviver nas duas coisas e fica muito complicado lidar com essas duas personalidades, vamos dizer assim. Então acaba que continua, mas tem hora que foge, depois volta a procurar, e uma minoria, entre 20% dos que me procuram é que levam mesmo em frente, ou se dedicam, assim como o Chico, saber quem são e a quem está servindo, e prestar esse trabalho e fazer o que tem que ser feito, entendeu? Então as reações são bem diferentes mesmo, de ser humano para ser humano. Mas, de qualquer maneira, eles são conscientizados, né? E a partir daquele momento, eles passam a ter contato com a sua linhagem de forma direta, se assim eles desejarem. Ok. E existe algum tratamento para quem não reage bem? Então, o tratamento, porque a minha base é a hipnoterapia, né? Nos casos de abduzidos que foram pegos de forma involuntária, esses ficam traumatizados mesmo, né? Podem ter sintomas e ser uma pessoa muito medrosa, desenvolver o síndrome do pânico. Então a gente vai até aquele momento do acontecimento, faz toda a limpeza daquele lixo emocional, faz todo o trabalho da terapia mesmo, para poder manter a pessoa, voltar a ser uma pessoa normal. Já que, como eu disse antes, o traumatizado já são essas pessoas que não estão aqui a serviço, mas sim prestam um serviço para a humanidade, de forma com não permissão, vamos dizer assim, como diz o Chico, ninguém vai chegar para você e falar assim, oi, dá para você dar uma voltinha ali comigo na nave, fazer uma experiência? Se fosse perguntar, ninguém iria, né? Então, como as experiências são revertidas para a própria humanidade, é feito esse trabalho, e então a gente promove essa conscientização. A pessoa, a partir dali, ela opera de forma a trabalhar para aquela linhagem ou não, ela se posiciona,
e ali ela fica liberta daqueles traumas. Então, essa é a diferença de um hipnólogo com um hipnoterapeuta. Ok. Na opinião de vocês, na sua opinião e na opinião do Chico, por que os ETs reencarnam aqui na Terra? Existe algum propósito para isso? O propósito, pelo que eu vejo nas sessões, de fato, estar aqui a serviço da linhagem, ou seja, algum tipo, cada linhagem vai operar numa frequência, né, ou tem um tipo de jogo, um tipo de propósito e interesse. E é por isso que eles estão aqui. No caso dos confederados, não era para ser assim, né? Na verdade, o planeta não foi feito para chegar nessa situação que nós estamos hoje, né? Era para o próprio humano saber lidar e fazer o seu caminho, mas não conseguiu, né? À medida que veio o avanço da tecnologia que nós obtivemos através da própria energia atômica, e nós começamos, coisa que eles nos falam, as diversas linhagens diz na sessão, que eles não entendem como é que a gente usa essa energia para matar uns aos outros, né? Então, o que precisou? De direcionamento. Hoje o ser humano sem direcionamento, ele não consegue lidar nem com essa energia atômica que ele pouco conhece. Então, por isso existem as várias formas de linhagens operando aqui nesse momento, nesse estado de coisa que nós chegamos no nosso planeta Terra. Bom, na sessão de Karen, Cássia, ela relata uma vida intraterrena. Existe mesmo alguma civilização intraterrena? Também dentro das sessões, nunca eu tive nenhuma linhagem intraterrena. Eu não conheço. No caso da Karen, não era uma linhagem intraterrena, né? Na verdade, eles num determinado momento de confusão que foram para debaixo da Terra, viveram ali, eram seres pleiadianos e que operaram numa determinada transição naquele momento de forma subterrânea. Eu, na verdade, não entendo muito disso. Quem entende disso melhor é o Chico, até ele que transcreveu muito bem essa história da Karen, e foi uma das melhores sessões que eu tive, a melhor até hoje. O áudio tem 2 horas, por si só já é um audiolivro, né, muito interessante, como se fosse um filme, e ele soube muito bem redigir isso no livro, está muito interessante, e ele vai pontuando e explicando o que aconteceu naquele momento, né, o que estava acontecendo naquela região, naquele momento, que essas pessoas foram, então, para debaixo da terra, direcionada por essas outras linhagens. E aí eu passo a palavra para o Chico. No caso, quando, aparentemente pelo que ela coloca, mais ou menos na época dos espanhóis, os extraterrestres recolheram alguns incas ou maias que estavam se extinguindo e colocou eles debaixo da terra, e justamente eles colocavam também pessoas de outras regiões, da Grécia Antiga, do Oriente Antigo, do Egito Antigo, para salvar um pouco fazer uma espécie de museu vivo daquelas linhagens, mas só que eles acabavam morrendo na precariedade das cidades subterrâneas, os ETs não dá para entender muito bem porque eles iam morrendo e não eram levados, mas tem uma série de estranhezas nesse caso que é muito curioso. Nunca vi uma história semelhante a essa, né? Ok. O caso tem momentos na regressão que se confunde com EQM, né? Por que você sabe explicar o porquê dessa semelhança? Na verdade, não é uma semelhança, assim, não é uma experiência de quase morte. Na verdade, é uma experiência de morte mesmo, né? Porque na sessão, eu submeto a pessoa numa hipnose regressiva, que pode ser uma vida anterior, que pode ser aqui no planeta, como pode ser em outro orbe. Mas, supondo que essa pessoa venha de uma vida passada aqui no planeta Terra, que ele seja um confederado ou não, ele venha a serviço de alguma linhagem, está aqui para fazer
estipular essa ponte de conexão entre ele e essa linhagem de forma consciente. Para que isso aconteça, ele precisa ter uma subida de frequência, de vibração, maior do que ele tem aqui na consciência. Quer dizer, ele tem que entrar num estado quase teta, vamos dizer assim, para que ele possa, né, de níveis de consciência, para que ele possa entrar em contato telepático e até visual nessa frequência com o ser de outra dimensão. Então, o que eu faço? Se é um ser que veio direto de outro orbe e não passou por nenhuma encarnação aqui na Terra, então, na hora do transe, como acontece com o Chico, por exemplo, automaticamente ele já entra em conexão com a linhagem, né? E aí fala assim, mas ele teve várias encarnações aqui no planeta. Tá, mas ele já estabeleceu o contato faz algum tempo, entendeu? Então, ele já vai direto. Então, mas quando a pessoa vem e ela está muito crua, vamos dizer assim, e não conhece nada de meditação, nunca saiu do corpo, não desenvolveu nenhuma faculdade que ela tem, mas que ainda não desenvolveu, não lembrou, então na sessão eu faço a hipnose regressiva a uma vida anterior aqui no planeta, passo naquela vida por todas as etapas, limpo algum lixo emocional que ela acabou criando aqui por viver no planeta Terra, acabou gerando vínculos kármicos com os humanos, e aí leva aquela pessoa até a hora da morte, vai ver a morte, vai ver o pós-morte, saindo do corpo, vai se vendo subindo, desligando do corpo, como se fosse uma EQM mesmo, e vai entrar como se fosse num túnel de luz, onde passa todas as imagens daquela vida. Ali eu faço um trabalho de limpeza do lixo emocional e das reflexões a respeito daquela vida, e à medida que ela sobe nessa frequência, aí ela chega na frequência do desencarnado, que é a 4ª dimensão, e ali é possível então estabelecer o contato de seres de 4ª, de 5ª ou de outras dimensões que conseguem ter esse contato, porque ali eu já não tenho mais a densidade do corpo físico, eu estou numa outra frequência. E ali então acontece o contato ou com seres da 4ª dimensão, até com parentes ou amigos próximos desencarnados que ainda não reencarnaram, também é possível fazer esse contato. E ali a pessoa, às vezes numa primeira sessão, já tem a permissão de conhecer para que linhagem trabalha, de que orbe veio, o que está aqui fazendo, ou não. De repente ela para ali, porque se ela subiu até ali muito emocionada, naquela sessão não vai dar para ela adentrar em outras dimensões, porque os nossos amigos, nossos irmãos de outras dimensões, eles não conhecem o drama do ser humano, esse drama, essa coisa dramática que a gente leva aqui tudo a ferro e fogo. Eles não conhecem, porque eles conhecem o que tem para fazer. Mesmo confederado, eles conhecem o amor e a luz, mas não conhecem o drama, o emocionalismo, a dramatização que o humano conhece. Então, quando chega muito dramático, de repente passou por uma vida que foi meio dramática e chega muito emocionado, chora, tem um sentimento, naquele momento é impossível a conexão. Não dá para fazer conexão nesse nível de emocionalismo. Então eles pedem para que volte outra vez, né, numa outra sessão mais equilibrado, a pessoa já tem então um conhecimento de como funciona, e aí ela vai mais tranquilamente, e aí ela pode então estabelecer o contato com quem de direito, que é a sua linhagem, e saber o seu próximo passo aqui no planeta. Ok, cara. Chico, que tipo de conhecimento você adquiriu com essas sessões? Com as sessões de hipnose com a Cássia? Sim, sessão de hipnose é uma coisa muito importante, porque sem a sessão de hipnose você não esclarece. Milhões de pessoas ficam me mandando mensagens no Facebook falando: eu tive um sonho, que eu era um ET, um amigo meu disse que eu era um ET, uma série de coisas. Eu falo assim, bom, eu acho que eu fui abduzido, eu acho que eu vi um ET. Eu falo assim, então faz a hipnose, né? Mas eles nunca, a maioria não faz, a maioria fica com medo. Eu não sei medo do quê? Medo de descobrir a verdade ou medo da hipnose em si, né? Eu não sei o que é. Eu acho só que a gente deve, quem quer descobrir a verdade tem que passar por uma sessão de hipnose, senão fica muito difícil, né?
a cada hipnose você vai pondo uma peça nova no quebra-cabeça. Às vezes é muito curioso, não é bem na hora, é nos dias seguintes que você vai descobrindo que você vai entendendo uma série de partes, né? Isso é muito curioso. Quem fez hipnose regressiva sabe disso, que ela entende depois o que ela viu, o que ela ouviu, né? Ok. Entendeu? Começa a cair a ficha. Começa a cair a ficha, realmente. Muitos me procuram também, contando as suas histórias, querendo que eu dê uma opinião a respeito daquela linhagem, daquilo que está acontecendo com ela, e eu não posso ter opinião, na verdade. Eu tenho que colocar a pessoa diante da sua história, né? Então, através da hipnose, a gente leva lá, né, naquele ou momento da abdução, ou então o contato com a linhagem que está aqui a serviço, ou então a saber que é de fato um reencarnado de uma determinada linhagem. Tudo isso, a hipnose propicia a pessoa ir diretamente nos seus registros e ter contato com a sua própria realidade, e não uma coisa que eu ou o Chico vai estar falando para ele com base nas nossas experiências ou impressões, né? Fica muito complexo, é muita responsabilidade. Ok, gente, olha só, para finalizar, a Liane Margarete Silveira, ela mandou uma pergunta aqui para Cássia. Na verdade, ela mandou 2 perguntas. Ela quer saber qual é a estimativa de quantos extraterrestres estão encarnados na Terra. E quer saber de você, Cássia, como é que você se identifica nesses contatos hipnoterapêuticos com os extraterrestres? Bom, saber a quantidade de seres que estão aqui, realmente, se alguém souber, eu vou ficar feliz de me dizer. Pergunta para Deus, porque eu não sei. Eles falam em muitos milhões, né? Eu já não sei. Eu só penso o seguinte, né? Aí é uma opinião minha mesmo, pelo tudo que eu estou vendo. Quer dizer que se for depender do despertar desses que estão aqui nesse momento, vai estar difícil, viu? Porque algo acontecer, depende desses que estão aqui a serviço. Aconteceu alguma coisa no planeta, nesse momento, nós estamos em 2012, eles disseram que, alguns dizem que alguma coisa acontece aí. Esses que estão a serviço, realmente, tem muitos despertos, né? Está desperto, mas está por aí, não está fazendo nada também. Então, se depender disso, eu acho difícil. Agora, eu me apresento para o terapeuta, para a linhagem como eu, como terapeuta, né? E eles me conhecem já, quer dizer, já há muito tempo que eles já me conhecem meu trabalho, sabe que eu respeito tudo que eles me dizem. Logicamente que tem o humano vai ter alguma informação que vai fazer algum tipo de consideração, observação em cima, pode acontecer, eu sou humano, errar é humano, né? Não tem como. Então, mas eu não posso, na verdade, não posso emitir nenhum tipo de opinião, mas não posso também impedir a informação, a serviço, tanto a informação como do próprio Chico, que até hoje fez a linhagem, e a gente escreveu o livro junto, fez todo o trabalho com a linhagem, foi gravado isso em sessões, e a gente vem divulgando, muitos me criticam, mas imagina você, amigo não reptiliano, e não sei o que, e uma série de coisas, até me falaram que o evento que foi o FOPAX, que era um evento de reptiliano, e uma série de coisas, muita coisa eu já sofri e venho sofrendo por causa disso, por eu me expor, porque eu ponho a cara pra bater, né? Entendeu? E é isso que eu acho que tem muito hipnólogo que tem medo de fazer, na verdade, porque você fica à mercê de uma coisa ou de outra. Mas eu não posso brecar a informação, seja de uma linhagem ou seja de outra. Nesse meio eu não posso fazer nenhum papel de juiz, né? Então qualquer informação que venha, seja benéfica ao anticonfederado ou não, ou benéfica ao confederado ou não, eu tenho que passar. É uma coisa que o Chico falou, que a confederação respeita o livre-arbítrio. E a situação fica difícil. E se quem impera aqui é o humano, e o humano está do jeito que está, nós não vamos sair. E eles não podem fazer nada. Então, por isso que muitos se passam para o outro lado, porque vê uma situação de inércia, vejo todo mundo nas redes sociais querendo mudança, que nunca acontece. Porque eles vão esperar que o humano mude primeiro para poder, então, inspirá-los ou ajudá-los a fazer algum tipo de mudança nesse estado de coisas.
Mas se o humano não faz essa mudança interior, eles não têm como atuar. Então fica tudo parado. Então, alguns não suportam esse tipo de coisa. Tem hora que se revoltam com esse estado de coisa e eu tem hora que concordo também, que fica meio chato esse jogo, tá meio chato. Entendeu? Mas é informação, a gente tem que passar. E quantas mais sessões eu fizer com o Chico e mais coisas que o reptiliano estiverem passando de informação, nós vamos transcrever, se o Chico assim permitir, nós vamos fazer. Claro. Entendeu? E olha que os reptilianos assim o permitem. E os confederados não consigo passar nenhum pro YouTube porque estão comprometidos com o seu mundo, o seu mundinho particular. Então fica difícil. Ok. Bom, gente, chegamos ao final das perguntas. Vou deixar com o Chico para as considerações finais dele e depois você, cara, tá bom? É um livro muito incomum. Quem comprar vai perceber que é um livro muito interessante. Não tem um livro de relatos de hipnose tão variado, tão heterogêneo, né? O único livro parecido com esse é A Vida Secreta do David Jacobs. Mas A Vida Secreta do David Jacobs é só sobre Grey. Ele se especializou nisso. E Conversando com Extraterrestres é um livro muito mais interessante, porque ele mostra casos que não se encaixam, porque o David Jacobs, segundo conta a lenda, quando não era de Grey, ele jogava fora. Ele falava assim, isso aqui não me interessa, sai do... Ele pré-estabeleceu uma forminha e falou, se não cabe aqui, eu não quero, né? E aí realmente não tá certo, né? Então esse é um livro que vocês vão encontrar casos de gente que viu Grey, gente que viu Astar Cheran, gente que viu Reptiliano, etc. E vocês vão gostar bastante. Então assistam. Digo, compre o livro. Ou compre o download. Isso é verdade. A gente nem quer mais quer o livro, todo mundo quer o download, né? Parece que o download vende mais. Pois é. Na verdade foi muito bem escrito mesmo, elaborado pelo Chico, que discorre, né, e mantém o assunto interessante. E as sessões por si são bem diversificadas, apesar de o tema central ser basicamente o mesmo. Mas são histórias muito, muito interessantes que as pessoas podem se identificar, aqueles que gostam da ufologia, que se sente meio estranho por aqui, tem alguns sonhos, flashes ou algum sintoma mesmo, de repente está lendo ali e vai ver que ele não está sozinho. Então esse livro foi feito para vocês que estão dentro desse foco, que se interessam, e tem muita informação que vai além das sessões também, tem muita história mesmo, né, a história do planeta. Então eu recomendo que vocês leiam o livro e tirem as suas próprias conclusões. Agradeço, foi sensacional a entrevista, adorei mesmo, a energia está muito, muito alta, gostei, espero que as pessoas também sintam essa nossa energia, esse bate-papo gostoso e possam ler o nosso livro com parcimônia, não sejam tão críticos, mas que tenha certeza que foi feito com tom para você mesmo que gosta desse assunto. Então eu agradeço muito pela oportunidade, para a gente poder estar divulgando o nosso livro. Eu agradeço ao Chico também por estar aqui conosco e ao Vital pelo convite. E até uma próxima. Bom, então é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma entrevista aqui pela Rede GUBEF. Recomendo muito o livro Conversando com os Reptilianos, do Chico Penteado, e o livro mais novo, a obra do Chico e da Cássia, um livro escrito em 4 mãos, né? Conversando com os Extraterrestres. Tenho certeza que esse livro vai sanar muita curiosidade de vocês em relação ao trabalho da Cássia, que é de hipnoterapia, e também em relação à nova experiência do Chico, quando ele deixou de ser um reptiliano, ou ainda é, eu não entendi muito bem isso, né, Chico? Não, no momento eu sou gente, sou humano, né, fazer o quê? Para se tornar Se tivesse uma escolha... Para se tornar um insetoide. Bom, é isso aí. Se vocês quiserem saber mais detalhes, compre o livro Conversando com os Extraterrestres. Gente, brigadão de coração, tá bom?
e até a próxima entrevista, se Deus quiser. Obrigado por mais essa oportunidade. Valeu. Obrigado, Vital. Terminando o programa Diálogo Ufológico. O seu programa de debate e entrevista ufológica na net. Diálogo Ufológico, aqui pela Rede Guberta. Muito obrigado.